foi muito bom te ver aqui hoje. Dá um sorriso, diga para ele, foi muito bom te ver aqui hoje. Glórias a Jesus. Aleluia. Diga para ele, Deus tem uma bênção para te entregar. Aleluia. Queridos, eu não vou tomar muito seu tempo. 20 minutos eu retorno o microfone para quem é de direito. Atos capítulo 9, verso 39, Quantos acharam? Diga glória a Deus. Está escrito: e levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E abriu os olhos, e vendo-a a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Apresentou-lhe. E você senta adorando o nome santo do Senhor. Senta adorando o nome de Jesus. Eu preciso do máximo da sua atenção. O texto que nós acabamos de ler é um texto extraordinário. É um texto, igreja do Cordeiro, um texto poderoso. Pedro é um dos apóstolos do Novo Testamento com mais influência entre os 12. Pedro é um dos mais influentes entre os 12. Se você ler a Bíblia Sagrada, se você ler o Novo Testamento, você vai ver em diversos momentos do ministério de Jesus, Pedro presente. Além de Pedro, estava Tiago e João. O trio mais íntimo de Jesus entre os 12. Mas vai ter um momento em que Pedro e João são os mais íntimos de Jesus ainda. E quais são, pregador, esses momentos? Vai ter alguns momentos que você não vai ver Tiago. Vai ter momentos que você só vai ver Pedro e João. Pedro e João está presente na celebração da Páscoa. Pedro e João vai estar presente, e eles serão os únicos entre os 12 que vão saber pela boca do próprio Jesus quem era o traidor. Eles estavam na mesa, Jesus falou que havia um traidor no meio deles. Pedro olhou para João e falou: João, você é aquele que ele ama. E João, reclinando a cabeça sobre o peito de Jesus, perguntou, por ordem de João, quem era o traidor. Então Pedro e João são os apóstolos que eram o nível mais poderoso de intimidade com Jesus. Só que de repente Pedro agora vai receber uma palavra dita pela própria boca de Jesus. Depois que Jesus vai perguntar aos seus discípulos, na verdade, quem ele era, Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai olhar para Pedro e vai liberar uma palavra, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: quem te revelou não foi a carne e nem o sangue. E digo mais, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. É interessante que Pedro, e isso é muito forte,
Quem levou Pedro a Jesus foi o seu irmão André. E se você ler o Novo Testamento, você vai dar grito de glória agora. Você não vai ver André aparecendo várias vezes, mas foi André que levou Pedro a Jesus. Pedro foi influente, pastor, no Novo Testamento, mas Pedro só é o que é por causa do seu irmão André, que pouco aparece. Pegou não? Você está entendendo que sabe alguém não tem influência, mas é por causa de alguém que não tem influência que o influente vai permanecer de pé. Deus vai usar alguém que não tem para empurrar alguém para ser. Deus vai empurrar alguém que não é para empurrar alguém para ser. Aleluia. E é por causa de André que Pedro vai ser o que é. E quando Jesus encontra Pedro, irmão, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, Simão. Que antes de Jesus encontrar Pedro, Pedro era Simão. Quando Jesus encontra Simão, Pedro, Jesus vai olhar: Pedro, antes você era Simão, agora você é Pedro. Antes de Jesus, Pedro era Simão. E depois de Jesus, Simão virou Pedro. Vou dizer de novo: antes de Jesus ele era Simão, e depois de Jesus virou. Você está entendendo que antes de Jesus você era Simão, andava como Simão, agia como Simão, mas depois de Jesus você anda como Pedro, você age como Pedro, a sua reação é de Pedro. E quando Jesus vai para o céu, a promessa que saiu da boca de Jesus para Pedro se cumpre, porque em Atos, Pedro vai se encher do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Pedro se enche do Espírito Santo, olha aqui para mim, Cristo vai para os céus. E quando Cristo vai para os céus, a unção que o próprio Jesus falou que Pedro teria, Pedro vai ter. E ele vai pregar o seu primeiro sermão, e no seu primeiro sermão vai ser quase 3.000 almas. Ele vai pregar o segundo sermão, ele, João, vai ser preso, e dentro da prisão ele vai pregar, e 5.000 pessoas irão aceitar a Cristo. Aí agora Pedro vai sair pregando a primeira vez. Aí de repente Pedro vai fazer a segunda viagem. Na segunda viagem Pedro vai ir para 3 cidades. Eu vou entregar o doce agora. E as 3 cidades que Pedro vai ir, uma se chama Lida, a outra se chama Jope e a outra se chama Cesária. A Bíblia diz que quando Pedro chega em Lida, o texto bíblico diz que ele vai encontrar um paralítico chamado Enéas. Pedro vai olhar para Enéas e vai dizer: Enéas, o Senhor te dá força, levanta. E está escrito que o paralítico levantou e começou a andar. Porque quando ele era Simão, ele precisava de libertação. Agora ele é Pedro, ele é usado por Deus para libertar. Aí a Bíblia diz que quando o pessoal de Jope sabe que Pedro está em Lida, e em Jope tem uma mulher chamada Dorca, e Dorca é a mesma coisa de Tabita, e eu não vou te enfadar. A Bíblia diz que Dorca era uma senhora que servia os órfãos e as viúvas. Tem um rolo aqui. Se é culto da adornada, eu vou entregar o rolo todo aqui. E Dorca é uma senhora que servia em Jope com seus bens. Ela servia os órfãos e as viúvas, e a Bíblia diz que ela era boa em obras. E todos de Jope gostavam de Dorca. Agora recebe. E a Bíblia chega a chamar Dorca de discípula. É a única mulher na Bíblia que vai ser chamada de discípula. Olha aqui para mim. Quem sabe alguém olhou para Dorca e falou: você não é formosa como Esther. Quem sabe alguém olhou para Dorca e falou: você não é juíza como Débora. Quem sabe alguém olhou para Dorca e falou: você não é sábia como Abigail. Quem sabe alguém olhou para Dorca e falou: você não é agraciada como Maria. Mas o texto bíblico diz que ela era discípula.
Oh meu Deus, pregador, e ela não era agraciada, não era formosa, não era sábia, mas era discípula, porque maior do que as obras é aquele que serve o Deus das obras. Pastor, ela não carregava título. Cherry me clama, mas ela era discípula. E todos de Jope gostavam de Dorca, porque ela servia de verdade os órfãos, as viúvas, e está escrito que Dorca costurava túnicas para as pessoas de Jope. Só que vai chegar um momento que ela vai adoecer e morre. Todos vão entrar em desespero da cidade e vai dizer: Dorca morreu. Logo Dorca, a pessoa que servia todo mundo. E Dorca, aleluia, é uma pessoa que serve como a alma. Quando ela morre, eles vão pegar o corpo de Dorca. Estou entrando no rolo agora. Vão lavar e vão colocar em um quarto alto, separado. Colocaram o corpo de Dorca em um quarto alto. De repente a notícia é que Pedro estava em Lida, vai chegar em Jope. E Lida era uma cidade vizinha de Jope. Vai pegando o rolo aí. Eles vão dizer: Pedro é aquele que andava com Jesus. Jesus fez o filho da viúva reviver. Jesus fez a filha de Jairo voltar à vida. Jesus fez um homem que estava 4 dias já enterrado voltar a viver. E Pedro é seguidor dele. Aleluia. Mandaram 2 servos ir atrás de Pedro. A Bíblia diz que vai sair de Jope até Lida. 2 servos atrás de Pedro. Vai pegando rolo. E ele está dizendo: vamos até o homem de Deus. Eita, porque ele não é Jesus, mas o próprio Jesus falou: se creres em mim, fará obras maiores do que a que eu faço. Eles estão dizendo: Pedro não tem poder, mas por causa da palavra que Jesus falou, Pedro pode acontecer. Através de Pedro o milagre pode acontecer. Eu vou liberar para quem trouxe glória e vai dar glória no segundo andar agora. Quem sabe você não tem, quem sabe você não pode, quem sabe você não é, mas através do Deus que está sobre você, Ele faz você ser, Ele faz você consegue. Sabe o que é interessante? Que eles vão mandar 2 servos ir até Lida chamar Pedro. Olha para esse irmão que está do seu lado, cutuca a quinta costela dele, diga para ele: está preparado para dar um grito de glória? Aleluia. Quem é do glória vai adorar agora. Pastor, interessante que quando Dorca morre, eles vão lavar o corpo de Dorca e vão colocar em um quarto alto, separado. E antes deles saberem que Pedro estava perto, eles colocam em um quarto o corpo dela, não enterra. Pegou? Porque o povo de Jope é diferente, muito diferente de Marta e Maria. Vou dizer de novo: o povo de Jope é diferente de Marta e Maria. Porque quando Lázaro morreu, é amigo de Jesus, mas mesmo sendo amigo, enterraram Lázaro. Dorca não conheceu Jesus, mas eles têm tanta fé que Jesus pode, que está dizendo: deixa lá. Deixa lá. Por quê? Porque enquanto alguém enterra dizendo que já não tem mais jeito, para morrer, mas deixa lá, porque o Deus que a gente serve pode fazer milagre. Então olha para esse irmão e diga para ele: não enterra antes que Deus ordena. Me clama lá, Mahaia. Eu vou liberar para quem trouxe glória. E se você pegar, você pula da cadeira, porque tem gente enterrando sem Deus mandar.
Tem gente enterrando o ministério sem Deus mandar. Está olhando e está dizendo: vai parar de pregar. Já morreu, está morto, vai nada. Porque antes que aquele que manda no céu e na terra dá a palavra, ninguém pode enterrar. Ai, meu Deus. Levanta a mão e libera o glória. Não vai enterrar, pastor. Não vai enterrar. O teu ministério ninguém vai enterrar. Recebe. A tua família ninguém vai enterrar. A tua casa ninguém vai enterrar. O teu lar ninguém vai pegar. Ninguém vai enterrar. Quem sabe olharam para você e falaram: vamos jogar no buraco. Mas Deus trouxe esse profeta para liberar que não vai enterrar sem Deus dar a última palavra. Bate na mão de 3 pessoas e diga: não vai enterrar. Não vai. Vai, bate na mão dele e fala: não vai enterrar. Bate aqui, bate aqui. Não vai enterrar. Vai, vai. Não vai. Não vai. Não vai enterrar antes que a última palavra chega. Antes que a última, da irmã recebendo lá atrás, já falando em língua. Não vai enterrar antes que a última palavra chega. Mas pregador, Satanás se levantou contra mim por um caminho, mas Deus vai abrir 7 para ele ir embora. Não vai enterrar. Colocaram o corpo de Dorca em um quarto alto. Meu Jesus. E você sabe o que é interessante? Colocaram o corpo dela em um quarto alto. Foram até Pedro. Foram até e falaram: Pedro, Dorca morreu. E a Bíblia diz que Pedro sai de Lida e vai para Jope. Irmão, se você pegar essa revelação aqui agora, pastor, chegando lá, a cidade toda conhecia quem era Dorca por causa das suas obras. Só que Pedro não sabia onde o corpo dela estava. Aonde o corpo dela é só para quem trouxe grito de glória agora. Se você entender, você dá um pulo dessa cadeira para dar 2 glórias. Quem está comigo? Mas é para voar agora. Quando Pedro chega em Jope, olha para mim, vai recebendo aí, pastor Jacques, vai recebendo mulheres adornadas, vai recebendo aí. Quando Pedro chegou em Jope, a cidade está comovida por causa da morte de Dorca. A cidade está comovida por causa da morte dela. E todo mundo sabe onde ela morava. Na mente de Pedro, Pedro acha que Dorca está em casa morta. E alguém vai dizer: Pedro, você está indo para onde? Para a casa de Dorca. Ela não está em casa, ela está em um quarto. E esse quarto é alto. Esse quarto é... Você está entendendo que quando ela morreu, levaram ela para um lugar superior? Por que, pregador? Porque guerra de morte não se resolve embaixo. Ela é machanda. Guerra de morte se resolve no alto. Se resolve. É por isso que o salmista falou: eu olho para os montes, porque de lá vem o meu socorro. Eu posso liberar. Enquanto você ficar guerreando no baixo, vai morrer, vai apodrecer, vai acabar. Mas eu vim na terça-feira profetizar: leva a guerra pro alto. Cadê quem vai levar pro alto? Vai, recebe, vai.
Vai, leva pro alto, vai. Ele é maracaia. Leva pro alto agora, vai. Leva. Só quem vai levar pro alto recebe unção de Deus agora. Tá descendo. Tem crente guerreando no alto aí, tem? Tem crente guerreando no alto, tem? Elevas. Olha a glória. Teremiofai. Eleminikovas. Elemini provaduri me clamanduri me raia. Que isso, Jesus? Jesus está tomando a minha boca para liberar. Essa guerra vai ser no alto. Essa guerra vai ser no alto. Essa guerra vai ser no alto. Essa guerra vai. Eita! Inimahaia. Alamachandarama. Não vai ter pombagira. Não pegou. Não vai ter chuncaveira. Não vai ter pega. Não vai ter Zé Pilintra. Não vai ter macumba. Não vai ter palavras ao contrário. Olha o que Deus vai fazer agora. Levanta a mão, porque quem guerreia no alto, o poder do alto desce. Pega da Logéria, Calamachandaramahaia. Ela recebe graça agora, recebe autoridade agora, porque Satanás vai ter que correr do caminho dessa igreja, porque a igreja vai guerrear. Anama Jovia sai. Ela é amada. Dorca é amada. Dorca é amada. E quem é amado pelo Pai, e quem é amado pelo Pai, e quem é amado pelo Pai, tem lugar reservado no coração do Pai. Quem é amado pelo Pai vou dizer de novo, quem é amado pelo Pai tem lugar reservado no coração do Pai. A raiva do diabo é que você é amada, mulher de Deus. A raiva do diabo é, homem de Deus, que você é amado pelo Pai. E quem é amado pelo Pai tem lugar reservado pelo Pai. Olha para mim. A Bíblia diz que quando Pedro chega lá, eles vão dizer: Dorca não está no baixo, Dorca está no quarto alto, separado. Pastor, ele vai em direção ao quarto onde Dorca está. E o significado do nome Dorca significa gazela. Espregador, que é isso? Porque para o judeu no Oriente Médio, o seu nome era conforme as suas habilidades ou sua formosura. Raquel significa ovelha. Débora significa abelha. E por que Dorca gazela? Porque é rápida. Porque tem rapidez, tem velocidade, tem equilíbrio na corrida. É por isso. Só que eu entrego doce e não vou te enfadar. Eu entrego tudo agora. Quando Pedro vai até o lugar que Dorca está, que o corpo dela está, pastora, a Bíblia, pastora, a Bíblia diz que quando eles chegam lá, quando Pedro chega lá, as viúvas que Dorca costurava as túnicas e as roupas para ajudar as viúvas e os órfãos estão chorando ao redor do corpo, como as roupas que Dorca fazia. E está na Bíblia. E é para quem trouxe glória. Pastor, elas estão chorando perto do corpo. Pedro chega lá e fala: vai todo mundo para fora.
pregador, eles estão chorando diante do corpo. Sim, estão chorando com as obras de Dorca. E por que Pedro mandou sair de lá? Sabe por quê? Porque as roupas que eles estão chorando com ela na mão são obras das mãos de Dorca. E nesse momento, o que vai falar não é as obras, é o Deus das obras. É o Deus das obras. É o Deus das obras. Quem sabe você entrou aqui e está dizendo: pregador, eu prego e eu não sei o que está acontecendo. Eu canto e a guerra está travada. Eu vim liberar que hoje quem vai falar não é as suas obras, mas é o Deus das obras. É o Deus. É por isso que Pedro coloca todo mundo para fora. É por isso que Pedro coloca todo mundo para fora, porque Pedro está dizendo: vocês têm as obras, mas eu vim trazendo o Deus das obras. E tem algo que eles precisam, e tem algo que eles de Jope precisam me entender. Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Os de Jope, as pessoas de Jope precisam entender algo. Eles estavam achando que com as obras na mão iriam fazer alguma coisa. Mas Pedro coloca todo mundo para fora, porque Pedro está dizendo: existem momentos que as obras falam, mas existem outros momentos que você tem que deixar o Deus da obra falar. Aí Pedro ajoelha, irmão. Pedro faz o quê? Pedro faz o quê? Pedro ajoelha e ora. E quando Pedro ora, a Bíblia diz que o espírito de Dorca volta para o corpo. Você está entendendo que de quem queria a Dorca viva está para o lado de fora e não está vendo? Mas Deus está fazendo. Vou dizer de novo: quem está chorando não está, mas Deus está. Vou dizer de novo: quem está chorando não está, mas Deus está. Silêncio não é sinal de abandono. Silêncio não é sinal de abandono. Alguém está dizendo: ela morreu, mas Deus está dizendo: vocês não estão vendo, mas está voltando. A morte não vai matar, a morte não vai levar. Por quê? Porque ela tem obra, e enquanto o Deus da obra estiver com ela, a morte não tem poder de levar. Por quê, pregador? Porque enquanto Dorca faz para Deus, Deus fará para Dorca. Eu vim pregar para Dorcas que estão aqui. Quem sabe você entrou nesse culto de terça-feira e você está dizendo: pregador, estou morrendo espiritualmente. E você entrou aqui dizendo: pregador, eu cantava, mas não canto. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu cantava, mas não canto como antes. Eu pregava, mas não prego como antes. Eu fazia obra, mas não faço como antes. Mas eu vou liberar. Continua fazendo para Deus, porque enquanto você faz para Deus, Deus vai descer para fazer para você. Vai, libera o glória, levanta a mão. Porque o que está morto vai voltar à vida hoje. Recebe a providência e camaia. Deus falava comigo aqui, Deus falou comigo agora que vai tomar 10 vasos, porque enquanto ele toma 10 vasos, o que parece que está morto está voltando à vida.
Está voltando à vida. Está voltando à vida. Teu ministério não morreu. A tua casa não morreu. Teu casamento, pega! Teu casamento não morreu. Pega, 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 pega. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Vai, recebe vaso, vai. Varazadovas Narabakolevorgidiatova Joremihaya Alabarabakalodozi Dorivikala Marashori Mihaya Alabakalasuricamahaya. E recebe agora, queridos, que eu vou terminar. Quando Jesus foi levado, quando Jesus passou na cruz e houve a ressurreição, ele encontra com seus discípulos e ele sobe para sentar à direita do Pai. Na Bíblia, depois da última ressurreição que Jesus fez, ninguém mais ressuscitou. Então, enquanto Jesus estava em pessoa, houve ressurreição. Jesus subiu, ninguém mais ressuscitou. Houve muitos milagres, mas Pedro está lá, no quarto de guerra, no lugar alto, para dizer: quando a gente estava com o mestre, a gente via o mestre fazendo morto ressuscitar. Mas o mestre falou: eu vou para o Pai, mas se creres em mim, fará obras maiores do que eu faço. Não, se Simão pegar agora, irmão, vai explodir tudo agora. Pedro está dizendo: quando eu andava com Jesus, eu vi Jesus fazer, e a gente vê. Quando eu andava com Jesus, Jesus fazia em mim. Só que agora que Jesus foi, Jesus vai fazer através de mim. Toca! Levanta! Vou liberar, vou liberar, vou liberar. Primeiro Jesus fez em você, agora Jesus vai fazer através de você, de você, de você. Bate, não, pega na mão de alguém, pelo amor de Deus, pega. Fala com ele: Deus fez em você, agora ele faz através de vocês. Mas fala com boca, fala com cara de profeta. Fala: Deus vai fazer através de vocês, através de vocês, através de pregador. Eu vi mudo falar, Deus vai fazer através de você. Pregador, eu vi surdo ouvir, Deus vai fazer através de você. Pregador, eu vi casamento que estava pelo fio ser restaurado, Deus vai fazer através de quem crê. Quem crê? Quem crê? E a Bíblia diz que quando Pedro fala: Tabita, levanta. Pastor, termino, mas é só para quem veio pegar essa revelação. A Bíblia diz, está escrito. E quando Pedro gritou: Tabita, levanta, ela levantou e sentou. Está no texto que ela levantou e sentou. Pregador, mas sentar se você vê a ressurreição de Jesus, a maioria das ressurreições de Jesus, no final alguém sentava. O filho da viúva de Naim, quando está escrito: e levantou do esquife, sentou e começou a falar. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, está escrito: e a menina reviveu, sentou e começou a falar. E Jesus disse: dá ela de comer. Pregador, mas por que esse negócio de sentar depois que volta a vida? Sabe por que sentar? Só que eu só aplico se você dá glória agora. Olha para esse irmão e diga para ele: se você entender, você dá um pulo dessa cadeira. Se você, é para quem veio adorar agora, irmão. É para dar um pulo para cima agora, de dar 2 glórias agora. Por que sentar, pregador? Porque a morte é uma matéria. Jesus é professor.
E quem passa pela matéria da morte tem que sentar para aprender mais com o professor da vida. Com o professor da vida. Eu vou liberar pregador. Eu acabei de viver um milagre extraordinário. Senta, porque vai viver mais. Vai viver mais. Já pegou lá atrás, ó. Vai viver mais milagre. Vai viver mais milagre. Vai viver mais milagre. Vai viver mais milagre. Porque quem senta espera, pastor. Quando ela sentou, ela está dizendo: acabei de viver um milagre. Agora eu quero viver mais. Eu quero viver mais. Levanta a mão, porque vai viver mais. Tem o mais de Deus para a tua vida. Tem o mais de Deus para a tua casa. Vai, levanta a mão. Tem o mais de Deus para a sua família. Tem o mais, pegou lá atrás. Tem o mais de Deus para o seu ministério. Tem o mais de Deus. Vai recebendo. Já tem uma galera de pé aqui, recebendo de Deus. Já tem outra galera lá no fundo recebendo de Deus de pé. Esses 3 vasos que está sendo tomado lá atrás, Deus vai tomar vocês agora. Porque enquanto Deus toma vocês na mão, há uma presença que toma a verbo artéria. Toma. Vai viver mais milagre. Vai viver, levanta a mão. Vai viver mais milagre. Vai viver mais. Mandore foia, daramanduri calamara xandarado. Eu tô sentindo, probidara camanduri faia. Vai viver mais milagre. Vai viver, tua casa vai viver mais milagre. Tua família vai viver mais milagre. Deus está levantando alguém para viver milagre. Acabei agora. E está escrito que ela senta. E o verso 41 está escrito: e Pedro lhe dando a mão, só que recebe. Eu falei que quando Pedro chega, Pedro coloca os órfãos, as viúvas e quem estava chorando perto do corpo. Para! Pedro está dizendo: vocês vieram para chorar perto do corpo. Sai para fora. Agora quando ela volta à vida, senta, está escrito: e Pedro lhe dando a mão, o levou até quem estava lá fora. Você está entendendo? Que quem estava lá fora foi para chorar. Só que agora Pedro está levando Dorca para quem está chorando parar de chorar. Vou falar baixinho. Não é você que vai correr até as bênçãos, é as bênçãos que vai correr Pegou não, vou dizer de novo. Vou dizer pro obreiro aqui. Se quem está lá embaixo crer vai entender. Meu amigo, quem estava chorando lá atrás está dizendo: ela foi, e agora o que vai acontecer? Porque foi chorando até lá. Mas Pedro está dizendo: Deus não chamou vocês para ficar chorando por causa das bênçãos. Fica alegre, porque as bênçãos irão até você. Levanta a mão da glória. Levanta a mão e dá glória. E só vai entender o último versículo quem trouxe glória. Pode chegar na sua casa e ler esse capítulo. Olha para esse irmão, diga para ele: tem glória aí? É o último, pastor. Só quem vem para dar glória vai adorar. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Posso falar? Apresentou-lhe
Pregador, por que esse termo apresentou-lhe? Parece que está apresentando algo novo, não é? Apresentar parece que é algo novo. Vem cá, meu amigo. Se esse irmão não pegar agora, a gente pula aqui da glória. Eu termino. Eles conheciam Dorca, mas do jeito que ela nasceu. Só que agora Pedro vai apresentar Dorca sendo um milagre de Deus. É por isso que usa o termo apresentou-lhe. Por quê? Porque Pedro está dizendo: antes vocês conheciam ela, mas do jeito que ela nasceu. Só que agora vocês vocês vão ver ela sendo um milagre de Deus. Sendo um milagre. O milagre de Deus vai chegar. Alguém vai, o irmão já pegou de pé lá, ó. Vai conhecer o milagre. Eu vim nessa terça-feira lhe apresentar o milagre. Ele vai chegar. Que isso, pastor? 42. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Pastor, fechei a Bíblia. Você está entendendo? Que ela morreu. Era amada, admirada na cidade. E servia com boas obras. Mas mesmo assim, ela como um espelho, muitos não creram, mas Deus está dizendo: ô Dorca, como você é um instrumento, através de você muitos creram e muitos não creram, mas como eu sou Deus, eu vou usar o instrumento, vou tirar a vida do instrumento, volta a vida para o instrumento, e através do instrumento, quem não crê, vai voltar a crer. Olha aqui para mim. Você está entendendo que você é um instrumento de Deus? Escuta, e como você é um instrumento, você está na mão dele. Pregador, estou passando a prova. O que estava morto, o que estava vivo na minha vida morreu. Mas olha aqui para mim, morreu para você ser um instrumento. Para quem não cria, começar a crer por causa de vocês. Então eu vou liberar para quem trouxe glória. Viva, ela influenciava. Só que agora quando morreu, passou a influenciar mais. E quando ressuscitou, ah meu Deus, a influência espalhou. Eu vou liberar. Você não nasceu para ser influenciado. Você nasceu para influenciar. Ficar de pé dando glória, vai. Levanta a mão e dá glória. Pega na mão de alguém. Pega. Ai Jesus, que coisa linda. Terminei a mensagem. Pega na mão de alguém aí. Pega, fica de pé com eles. Tchevas. Deruxi Jomai Dorrevas. Urimi Probideze Kama. Quem tá ligado no céu já tá pegando na mão desse crente dando choque já. Já tá pegando na mão dele dando choque. Deremaracovias. Porque o que está morto vai voltar a viver. Pastor Jackson, o que está morto vai voltar a viver. O que está morto vai voltar a viver. Termina agora, mas Deus vai descer com uma cachoeira de graça. Oremini prova suri micaia alamanduri pomineve jove toque nuvidas a top daracamandorel e duri me cala manduri me jore me cala manduri me quer levar. Deus já está tomando lá atrás, olha lá. O Ramanaka Manchoria. Olha o tanto de vaso que está sendo tomado lá.
Urimpega, o que está morto vai voltar a viver. Enquanto Deus te toma vaso, enquanto Deus te toma nessa marcha, assim diz o Senhor, há um tempo de restituição chegando na tua casa, na tua família, no teu me pega, 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 pega. Olha lá, meu, que isso? Pai, Cheva, Urimi Calamara Xandaram, pegou Laté e Chamanúcia. Olha aí, eu tô vendo um anjo descendo aqui, eu tô vendo a unção de Deus descendo aqui, eu tô vendo o poder de Deus, tá descendo, 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 pega, pega, Elecheva, Calabara Xandaramahaya. Olha os vasos sendo tomados lá atrás, olha os vasos sendo tomados aqui atrás, ó. Olha, 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 recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade agora. Elemandereva Xandaramahai, recebe, recebe agora. Estegerevia, Canuvidéria, vai pegar aqui na frente, recebe. Oh meu Deus, olha a glória de Deus que desce. Ai, enquanto Deus toma os vasos, tem unção de restituição que desce. Enquanto Deus renova os vasos, tem unção de restituição que desce. Enquanto Deus capacita os vasos, tem unção de restituição. Pega! Levanta a mão, moço. Levanta a mão, moço. Levanta a mão, porque assim diz o Senhor para a tua vida, que há uma unção de restituição que desce. Enquanto você está de mão dada com a tua esposa, assim diz a voz do Senhor, ele entra na tua casa, ele entra no teu casamento. Satanás vai ter que correr de lá, porque a unção de Deus está. Olha aí, recebe, pega na mão dele aí, ó, pega na mão dele, pega na mão dele, pega, seja cheio agora, porque Deus te enche agora. Vem toda a igreja aqui na frente, vem uma cantora cantar, vem. Vem uma cantora aqui. Leide, já Leide, vem cantar, vem. Vem rápido, vem toda a igreja pra frente. Vem toda a igreja aqui na frente, vem. Vem todo mundo aqui pra frente, vem. Vem todo mundo, vem correndo. Só quem quer receber de Deus, enquanto mais perto do altar, mais bênção você recebe. Enquanto mais perto do altar, mais bênção vem. E quanto mais perto do altar, a bênção de Deus maior será. Enquanto vem mais perto, aqui está livre. Quanto mais perto do altar, maior é a bênção. Vou dizer de novo, enquanto mais perto do altar, maior é a bênção. Calamachanda. Cadê a cantora? Solta o louvor. Solta o louvor, a cantora. Vai lá. Calamacha. Com a mão levantada toda a igreja. Ilemanduri Camarrai. Com a mão levantada toda a igreja. Elemaia. Porque Deus vai tomar vasos agora. Recebe, homem de Deus. Recebe, mulher de Deus. Porque enquanto Deus toma vocês nessa marcha sobrenatural, o que está morto vai voltar à vida, se diz o Senhor. Recebe. Já está de joelho aqui diante do altar. Vai, recebe graça, recebe autoridade. Pega na mão de alguém aí agora. Pega. O milagre, a providência, a provisão. Pai, honra os teus servos para a glória do seu nome. E como